Bom dia, paz. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Hoje eu vou ler mais uma vez o livro de Tiago. O livro de Tiago é maravilhoso, né? E ele, em várias ocasiões aqui, ele vai falar sobre a necessidade da gente frear a língua, da gente tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Como a gente fala, se há necessidade de falar ou não. Nos alerta para ter cuidado e não ser controlados pela língua, né? Não arcar com as consequências de uma língua desenfreada, né? Não ser dominado pela língua. Enfim, nos chama atenção aqui sobre coisas muito importantes. Mas eu quero ler aqui, o capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 19. Ele nos chama a atenção aqui para diversas situações, diversos perigos que a gente pode evitar, né? Comportamentos que a gente pode evitar. Ele diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. Ouçam só que interessante, irmãos. Os versos que li, ele começa numa determinada parte aqui dos versos, dizendo que nós precisamos ser praticantes da palavra. Ser ouvinte e não praticar, não adianta nada. Conhecer, mas não colocar em prática, não viver o que conheceu, o que aprendeu, não exercitar, não adianta nada. Você pode conhecer tudo, mas se não viver, não faz diferença nenhuma. E entre as coisas que nós devemos praticar, conhecedores da palavra que devemos ser, é refrear a nossa língua. Olha que interessante, né? Quem diz conhecer muita palavra, quem tem o costume de ir aos cultos, assistir aos cultos, ouvir as pregações, mas não refreia a sua língua, não está praticando o que aprendeu, não está. Está fazendo mal a outras pessoas. A gente tem que estar pronto sempre para ouvir. Para falar, a gente tem que ser tardio. E tem muita gente que é precipitada no falar, não é verdade? Muita gente precipitada no julgamento das outras pessoas e em dar a sua opinião sobre tudo e sobre todos, né? Como se alguém, inclusive, tivesse pedido, né? Tem gente que quer dar opinião sobre tudo, inclusive sobre aquilo que ninguém perguntou, que ninguém tem interesse em saber, mas a pessoa quer dar opinião. Refreia a sua língua. Se você conhece, mas não refreia a sua língua, você não está praticando a palavra. Você está sendo só ouvinte, só conhecedor, não está sendo praticante. O praticante da palavra, ele vai refrear a sua língua. Agora, inclusive, além de refrear a nossa língua, tomar cuidado com o que falamos, quando falamos, se há necessidade de falarmos, nós também podemos instruir outras pessoas a fazer o mesmo. Quer ver uma coisa? No seu trabalho tem alguém que está todo dia te chamando num canto para contar as novidades do dia? Hein? O verdadeiro fofoqueiro. E você às vezes até se sente incomodado com as fofocas, com as conversas infrutíferas, né? De alguém que não pratica a palavra. Talvez até conheça, mas não pratica, porque está sempre falando. Está sempre falando mal de alguém, está sempre contando alguma novidade, está sempre preocupado com a vida dos outros mais do que com a sua própria vida. Quer deixar um fofoqueiro sem graça? Quer colocar ponto final na conversa desse fofoqueiro que fica alugando os seus ouvidos? Não demonstre interesse pelo que ele tem a dizer. Simples assim. Deixe bem claro que você não tem interesse em saber da vida dos outros.
que você não tem interesse em se intrometer na vida dos outros, se intrometer onde não é chamado, onde você não vai poder fazer diferença nenhuma. Seja praticante da palavra, meu irmão, não seja apenas ouvinte. Refreie a sua língua e faça com que outros façam o mesmo quando estiverem do seu lado, quando estiverem diante de você. Ouça só, para todo maledicente, para todo mundo que se ocupa de falar mal dos outros, há um grupo de interessados em ouvir o que ele tem a dizer. Quando você deixar de ser público, deixar de ser plateia para o maledicente, a você ele não vai ocupar mais, a você ele não vai procurar mais. Até quem sabe um dia ele possa entender que o que ele faz não faz bem a ninguém, não interessa a ninguém, não está surtindo nenhum efeito, está tornando uma pessoa desagradável e tem interesse em ser diferente, né? Para todo fofoqueiro, para todo maledicente, para todo enganador, para todo falso profeta, para todo mestre de mentiras, há um grupo de gente interessada em ouvi-lo. Quando acabar o público, quando acabar a plateia, esse maledicente vai ter que caçar o rumo dele, ou muda de vida, ou vá fofocar em outro lugar, ou vá falar mal do outro em outro lugar. Aqui não, neném. Aqui não. Somos praticantes da palavra do Senhor. Nós não somos propagadores de mentiras, de fofocas, de maledicências. Nós somos pessoas que conhecemos a palavra e que praticamos a palavra. Portanto, nós refreamos a nossa língua e não abrimos o nosso ouvido para ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa, sem nenhum fruto, sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, sem edificar ninguém. Pense nisso. Você conhece a palavra? Seja praticante. Não participe dessas conversas infrutíferas. Não participe das maledicências. Refreie a sua língua. Coloque um filtro nos seus ouvidos. Seja praticante da palavra, para a glória do Senhor. Amém? Tem muito crente falando demais e se lascando demais por causa disso também. Tem ou não tem? Você sabe que tem, né? Pois é. Que não venhamos a cair em tais armadilhas. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, por esta rádio, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade nesse dia de nos aperfeiçoarmos um pouco mais para a glória do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a não fazer parte do grupinho que de todos fala, que fala de todo mundo. Ajude-nos a não ser alimentadores de fofoca, de ambientes destrutivos, ó Pai, em nome de Jesus. Orienta-nos, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, para que a nossa língua seja um instrumento de paz, de edificação. Que os nossos ouvidos tenham filtros, Pai, para não aceitarmos qualquer palavra, qualquer mensagem, qualquer coisa destrutiva, qualquer coisa que não seja bom alimento, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.